Obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Caminho de Luz. Eu vou ler uma passagem de Agenda Cristã pelo Espírito André Luiz Francisco Cândido Xavier. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação e siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Que assim seja, e uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, Caminho de Luz. E aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam todos abraçados e acarinhados pela nossa casa. Para iniciarmos as nossas atividades doutrinárias, convido a todos para nos unirmos em torno desta prece. Derrama, Senhor, sobre todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, as tuas bênçãos de luz. Faz com que a nossos anjos guardiões nos proteja e nos afaste de todos os perigos. Guarda-nos, Senhor, no teu amor, e que te possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para compreender os teus ensinamentos. Permita, Senhor, que
que falanges de anjos desçam sobre a terra, sobre o planeta Terra, dissipando todas as maldades, trazendo assim a paz que tanto precisamos. Com esta mensagem, Senhor, pedimos a permissão para dar por aberto a palestra da noite de hoje, que assim seja. Conosco hoje nós temos o nosso amigo da Casa Espírita Caminho de Luz, o Laércio, e que Deus o abençoe nessa noite. Muito obrigada. Que assim seja. Boa noite a todos, queridos amigos, prezados irmãos e irmãs. Uma alegria imensa poder vê-los todos aqui reunidos neste templo de oração de luz, onde muitos de nós aqui nos encontramos, somos tão iluminados pelas luzes elucidativas desta doutrina que abrilhanta nossas vidas, o Consolador prometido. É tão bom poder vê-los esboçando um grande sorriso. Agora eu ri, por já podermos partilhar desse banquete espiritual que somos todos agraciados semanalmente aqui nesta casa, e ver a casa cheia assim nos dá uma grande alegria de que todos aqui estamos fazendo o trabalho, né, de transmitir, de compartilhar os ensinos da doutrina espírita. Os bons espíritos, as virtudes dos céus, como está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, espalharam-se por toda a face da terra para iluminar as trevas da ignorância, para confundir os orgulhosos e para glorificar os justos, aqueles que já estão fazendo o bem pelo bem. Este é o grande lema a que todos nós compete nesta caminhada, nessa presente existência, nessa reencarnação. Então é muito gratificante podermos realmente partilhar e compartilhar deste momento. Para o tema de hoje, vamos falar de um dos pilares da doutrina espírita. Quais são os pilares? 5 pilares, vamos colocar aqui: a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação e o tema que vamos abordar, a pluralidade dos mundos habitados. Desses pilares, o bojo da obra espírita, o edifício se constrói, né? Com todas as suas obras basilares, que são 5 também: o Livro dos Espíritos, a primeira obra, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, com isso, nós temos a doutrina espírita, na sua essência, a nosso dispor, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. O professor Hippolyte de Leon Denisard Rivail, conhecido no mundo inteiro como Allan Kardec, né, vai trabalhar na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, lá no 3º capítulo da criação, fazendo dissertação acerca dos ensinos do Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, que vai tratar justamente de há muitas moradas na casa de meu Pai, pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
E Kardec, então, trazendo o registro do evangelista João, quando Cristo diz o seguinte para nós: não turbe o vosso coração. Lembram disso? Crê em Deus, crê também em mim, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, diz o Mestre. Pois agora me vou, na época, para preparar-vos um lugar. Depois que me tenha ido e que vos der preparado o lugar, voltarei, isso aqui é importante, e vos retirareis para mim, a fim de que onde eu estiver, vós também estareis. Dá ou não dá para dar um sorriso? Imaginemos nós estar aonde está o Cristo. É isso que ele está dizendo. Para que onde eu estiver, nós também venhamos a estar. Hoje não. Hoje não dá. Mas um dia vai dar, né? Então é esse processo que tanto é explorado, estudado na doutrina espírita, como imortais que somos, espíritos imortais, na nossa jornada evolutiva, até chegarmos à condição de puros espíritos. Isso a gente pode ver num dos conceitos desta doutrina, que o Espiritismo vem, com base nesses pilares que nós colocamos, vem tratar da origem do espírito, da natureza do espírito, que somos nós, do nosso destino e das suas relações do espírito com o mundo material. Aí encerra todos os preceitos que nós estamos trabalhando, estudando no complexo conteúdo da doutrina espírita. É a nova era da humanidade, o advento do espiritismo, a era do espírito imortal, conduzindo nossos pensamentos, nosso raciocínio, nossa razão para o entendimento de que a Terra é uma escola necessária, uma oficina de trabalho, uma penitenciária para muitos, mas que nos proporciona desenvolver as virtudes, os sentidos que nos credenciarão a instâncias mais superiores da vida espiritual. Na pergunta 55 do Livro dos Espíritos, tratando do tema, Kardec pergunta aos números tutelares da imortalidade, pergunta: são habitados todos os globos que se movimentam no espaço? E os Espíritos respondem: sim, todos. E o homem terreno está longe de ser o único em inteligência, em benevolência e em perfeição. Muitos homens que se dizem fortes, robustos no entendimento, julgam, por isso que lá no prefácio está escrito: confundir os orgulhosos, julgam que estando nesse pequeno globo chamado Terra, que Deus criou todo o resto do universo para eles. Imagine tudo que existe no universo, que nós nem sabemos tudo que existe no universo, não temos o alcance nem de pensamentos, imagine de sentimentos, de tudo que está no universo. Não temos esse alcance. E a Terra é considerada, segundo os Espíritos, como uma aldeia em relação a um império.
uma aldeia em relação ao império. Esse globo terreno é um grão de areia no universo. Das miríades de nebulosas que existem no universo, dentro de cada nebulosa, as miríades de sistemas, e dentro de cada sistema, outros tantos planos, planetas, que nos perdemos a conta. Se alguém tem dúvida, é só começar a contar, né? Do espaço do infinito. Pergunta ainda Kardec na questão 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Imaginando a Terra, essa constituição física que nós estamos, é assim tudo quanto é lugar? Dizem os Espíritos, de modo algum, não. Em nada se assemelham. Olha isso. Então, aí que o Cristo, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, né, para o povo na época, e como se estivesse dizendo para nós nos dias de hoje, no cenário das aflições que muitos de nós vivenciamos. Como diz o próprio Cristo, no mundo só tereis aflições, né? E Eclesiastes, no capítulo 5, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer: a felicidade não é deste mundo. Então Jesus, como se estivesse à frente de nós aqui, dizer: gente, não turbe o vosso coração, tem muito mais além disso. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe, creia em Deus, é isso que ele está dizendo, nos convidando. Creia, tenha fé em Deus, crê também em mim, disse ele. A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que aí encarnam e reencarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento moral, espiritual, e também corresponde ao estado feliz, mais feliz ou menos feliz em que cada um se encontra. Como nós, na condição que estamos ainda de espíritos imperfeitos, não temos condições de habitarmos um plano mais evoluído. Dentro do estágio em que nós estamos, a nossa felicidade é relativa, conforme o grau das coisas que nós desenvolvemos. Então, quando Kardec pergunta lá na parte 4ª do Livro dos Espíritos, que abre o capítulo As Penas e Gozos Terrenos e Penas e Gozos Futuros, na questão 920 ele pergunta: pode o homem ser plenamente feliz na terra? E os Espíritos respondem: isso, não. Ela já estava respondendo lá: não pode. Porque não temos os sentidos desenvolvidos ainda. E quando estudamos a hierarquia espírita, nós vamos ver que fazemos parte da terceira ordem de espíritos, que são espíritos imperfeitos, vivendo em planos, em mundos como o nosso, mundos de provas e de expiações. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, vão dar o tom da felicidade ou da infelicidade, da felicidade ou do sofrimento. Enquanto uns não podem se afastar da esfera em que vivem, outros, olha o que ele vai dizer, se elevam e percorrem o espaço infinito. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, outros bem-aventurados
gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Olha que lindo isso. Está no Evangelho. Gozam do resplendente claridade do infinito. E isso, dessas diferentes categorias de mundos habitados, conforme os ensinos dados pelos Espíritos, e muito diferente uma das outras são as condições desses mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de cada espírito, de seus habitantes, esses mundos aos que ainda são muito inferiores ao da Terra. A Terra é um plano inferior. Tem outros tantos inferiores ainda. São os mundos primitivos. A Terra já foi um plano primitivo. Física e moralmente é muito diferente um plano do outro, conforme são os habitantes que aí estão, Então, nos mundos inferiores, a existência material é plena, predomina as paixões, sendo quase nula a vida moral. Olha isso, Sendo quase nula a vida moral. À medida que se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida, pode-se dizer, é toda espiritual. Esse é um caminho de todos nós, vivermos a vida espiritual. Porque Jesus, em todos os ensinamentos, ele vai dizer, ele vai separar o que é da terra e o que é dos céus. Ele está sempre separando isso, nos convidando a atentarmos para as coisas que são permanentes, não para as coisas que são transitórias, para as coisas que são patrimônio do Espírito. Nos convida a isso. De que vale o homem ganhar o mundo, e ganhar o mundo é as coisas do mundo, e na maioria de nós, como estamos vendo no estudo hoje, é poder, beleza e riqueza. De que vale o homem ganhar o mundo, fazer o esforço por isso, independente de qualquer coisa, e perder a sua alma. Ele separa. Outro ponto que ele separa: dai a César o que é de César, dizendo, dai ao mundo o que é do mundo, mas dai a Deus o que é de Deus. E ele vai separando, Quem quiser seguir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Dá tudo que tens e siga-me. Olha a figura que Jesus utiliza. Quem quiser salvar a vida, salvar a sua alma, se iluminar, e ele está nos convidando o quê? Ao desprendimento daquilo que não é a nossa posse real, que são as coisas do mundo. É óbvio que temos que considerar a importância das coisas do mundo, porque nós estamos neste mundo com as coisas do mundo, que estas nos favoreçam ao nosso desenvolvimento intelecto-moral, mas não nos prendermos a isso, porque isso haveremos de abandonar forçosamente, mais hoje ou mais amanhã, Então ele está sempre nos convidando a andar com os pés na terra, mas com os olhos nos céus. Nos mundos intermediários misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria que aí habitam. Os espíritos que encarnam em um mundo como na Terra não se acham aqui presos até cumprirem a sua perfeição. Não. Se esse mundo não comporta mais aquilo que eu já evoluí, eu saio deste mundo. Se você não precisa mais estar no mundo de provas, você sai desse mundo.
e vai para um plano maior. Por isso que a cada um segundo as suas obras, disse Jesus, justamente no dizer que compete a cada um de nós acelerarmos o nosso processo de evolução. E aí nós saímos da vala comum. Não andeis por onde anda toda a gente, motivada pelos interesses fáceis e imediatistas do mundo em que vivemos, mas adentrai a porta estreita. E esta porta estreita que exige, como diz Kardec, reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. E são essas más inclinações que nos mantêm presos ao mundo inferior, a um mundo de provas e expiações. Quando adentramos a porta estreita e que lutamos contra isso, quando falamos em más paixões, nós estamos falando de inveja, ciúme, ódio, avareza, prepotência, maledicência. Isso é má paixão. Não é o caso de vocês aqui, eu sei que vocês já venceram tudo isso. Mas são essas más paixões que nos agridem, que nos mantém nesse quadro, nesse cenário de inferioridade, de dificuldade. E a grande dificuldade, como diz os Espíritos, de por que nós nos mantemos na porta larga? Porque é aí que damos vazão às más paixões. Adentrar a porta estreita é enfrentá-las, como diz o Espírito Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier. Para que cada um de nós façamos o bom combate. Esse bom combate é o combate consigo mesmo, com as suas próprias imperfeições, no silêncio, na sua intimidade, no seu quarto íntimo. Como aquela figura de São Jorge lutando com seus dragões. É isso, os nossos dragões íntimos, que dificultam, a nossa elevação espiritual. Então, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam de um plano para outro e assim por diante, sucessivamente, até chegar à condição de puros espíritos. Muitos se admiram do cenário que nos deparamos na Terra. A Terra é um plano inferior, um plano de provas e expiações. E o que caracteriza um plano inferior? Predominância do mal sobre o bem, predominância da matéria sobre o espírito. Ainda é assim. Daí as más paixões dão voz, dificultam, Daí o convite do mestre em dizer: adentrai a porta estreita, sai da vala comum, seja o sal da terra, não seja o sal não é contaminado, mas contamina os outros, tempera, seja o sal da terra, vós sois deuses em potencial e nós podemos fazer melhor por nós mesmos. E os espíritos vão dizer que é uma coisa simples que nos falta, uma pitada de sal de boa vontade. Não fiquem sérios, gente, sorriem, porque é isso, é olharmos para nós mesmos e vermos que temos essas possibilidades, todas as plenas condições de trabalhar isso com mais afinco, pela causa. Qual é a causa? Da evolução. E a causa da evolução, Jesus veio fundar quando aqui esteve. Vem fundar o reino de Deus nos corações dos homens, que é o amor. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Estamos sob o jugo do amor. Quem ama, tudo fica mais leve. Olha como, quando a gente mergulha para entender isso, quando amamos, fica mais leve. Quando não amamos, vivemos reclamando, e aí fica duro, fica pesado, fica difícil, fica truncado, fica azedo, e aí a nossa cara fica azeda também. Por isso que ele convida a sorrir, porque essa luz do Espiritismo ilumina os nossos pensamentos, dizer: nossa, está tudo nas nossas mãos, não está na mão do outro. É porque o outro me incomoda, porque o outro não sei o que. Não, é você que se incomoda com o outro. O conflito está aí, na sua intimidade, Então Cristo vai dizer assim: a cada um segundo as suas obras. Qual a obra que você está desenvolvendo na sua intimidade? E aí nós crescemos, nos expandimos e superamos com mais tranquilidade as nossas dificuldades.
Então, este cenário que muitos se admiram da terra, das paixões grosseiras, de misérias, de enfermidades, de toda a natureza, mundo de aflições. É daí que conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Não é verdade. Provém de um acanhado olhar sobre a espécie humana, que não está toda na Terra, absolutamente. Está em todos os globos do universo. A população da Terra além de que encarnados, segundo os Espíritos, apenas 1/3 dos Espíritos estão encarnados, outros 2/3 estão no orbe terreno. Mas a humanidade toda é a humanidade no universo, desde os espíritos mais primitivos e recém sendo criados, até aqueles que já estão na pureza, que são muitos, como Cristo. Cristo é um dos espíritos puros, que veio em missão até nós. Né? Tudo bem até aqui? Tá bom. Então, na Terra não está toda a humanidade, apenas uma parcela. Esta qualificação de mundo inferior e de mundo superior nada tem de absoluto, né? Uma coisa é inferior à outra, dependendo de onde você olha. Se olharmos para mundos primitivos, a Terra é um plano superior ao mundo primitivo, porque é um mundo de provas e expiações. Mas se olharmos a Terra comparando com o mundo de regeneração, ou o mundo ditoso, ou o mundo feliz, a Terra é inferior. Eu sou mais alto que a Vera, mas eu sou mais baixo que o Fábio. Então é muito relativo isso, é em relação a algo que está acima, que está abaixo, no sentido de evolução moral e intelectual, né? Então, tomada a Terra, por exemplo, como comparação, pode-se fazer uma ideia do estado ainda inferior, porque muitos comportamentos ainda de espíritos primitivos se fazem presente no meio de que nós estamos. Espíritos primitivos, né? Ainda somos um mundo em que nós necessitamos, né, de espíritos que venham até nós abrir as fronteiras para nos conduzir por esse caminho do bem. Nos mundos superiores, por exemplo, as condições de vida moral e material são muitíssimas diversas. Em mundos superiores, vai falando, do que na da Terra. A forma corpórea é sempre a mesma, mas mais embelezada, né? A forma corpórea é sempre a mesma, mas mais embelezada. Quando começa a ficar com o olho verde, né? Começa a ficar mais brilhoso, isso é sinal de evolução, né? Então, imagine uma forma humana embelezada, porque à medida que o espírito progride, o seu perispírito vai ficando mais sutil, e como o perispírito é o modelador de um corpo físico, este corpo físico é a natureza do perispírito. Então vai ser um corpo mais sutil, vai ser um corpo mais belo e menos propenso a receber os gozos que Jesus nos promete hoje, que ainda não conseguimos compreender e nos deleitar, né? Nos mundos superiores isso fica mais claro, quando também ceifados do corpo físico, esses espíritos vão experimentar as sementes que Jesus plantou nos corações de cada um, né? As consequências da nossa inferioridade ou superioridade dar-se-ão no mundo espiritual. Estaremos sentindo com mais intensidade, experimentando melhor a felicidade ou o sofrimento. São as causas morais. Não tem nada de material o nosso retorno ao mundo espiritual. As consequências são todas morais. Por isso a preocupação e o ensinamento de Jesus nos convidando a desenvolver os princípios morais,
quando no tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religiosidade, a filosofia espírita contida em O Livro dos Espíritos nos proporciona estabelecer a correlação às consequências morais da relação do mundo espiritual com o mundo material. Filosofia espírita. É importante filosofar com os princípios dessa doutrina, porque nós vamos entender quais as consequências morais do meu proceder, do meu comportamento na vida. Isso é filosofar. Compreendendo essas consequências, melhores cada um de nós administrará os seus pensamentos, os seus atos, os seus gestos, as suas palavras, o seu comportamento na vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse código de conduta moral. Quando falamos de conduta moral, estamos falando de comportamento. Moral, segundo os Espíritos, é regra do bem proceder. Aí alguém pergunta, o que é um bem proceder? Dizem os Espíritos: procede bem todo aquele que está de acordo com as leis divinas. E alguém pergunta, mas onde é que estão as leis divinas? E os Espíritos respondem, na vossa consciência. Não tem saída. Na vossa consciência. E por aí vai, né? E aí, vamos falar de mundos de regeneração, que é um mundo que nós estamos num processo de transição planetária. A Terra, um plano de provas e expiações, está mudando de categoria e passará breve à categoria de um mundo de regeneração. Então, estamos nesse processo de transição acelerado. Como nos dizem os espíritos superiores, esse mundo passará de provas e expiações para um mundo de regeneração. Diz o Evangelho: há entre as estrelas que cintilam a abóboda azul do firmamento, olha a linguagem dos espíritos, mundos de transição que se podem chamar de mundos regenerados. Esses mundos servem de transição entre um mundo de expiações e mundos felizes. É para essa categoria que nós estamos. Mundo de transição entre o mundo de expiação, ainda a terra, e os mundos felizes. A alma penitente, no mundo de regeneração, neles encontra a calma, o repouso, e acaba de depurar-se. Olha que interessante. Sem dúvida, dizem, ainda aí, nos mundos de regeneração, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Lembra, a forma humana é sempre a mesma. Mas a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos ainda, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos hoje. Olha, a diferença é muito grande. Liberta dessas paixões desordenadas, que muitos dizem assim, perdi a cabeça, né? Isenta do orgulho que silencia o coração, liberta da inveja que o tortura e do ódio que sufoca. Mundo de regeneração. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Todos reconhecem Deus e fazem tudo para se direcionarem para Ele.
Nesses mundos, todavia, dizem eles, ainda não existe a felicidade perfeita, ainda não, mas a aurora da felicidade, o que já é muito. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que, libertos, só os seres superiores desmaterializados. Ainda tem que suportar provas sem expiações, sem as pungentes expiações. Muda bastante. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos. E muito dentro, olha, aqui ele fala para nós, muito dentre vós gostariam de lá estar. E depois que eu estava estudando esse tema, eu achava que talvez eu já estivesse credenciado a estar num plano de regeneração. Mas depois dessa fala aqui, que muitos de vós gostariam de estar lá, eu me dei conta que talvez eu ainda vou ficar estagiando por um tempo em planos de provas e expiações. Né, Carol? Muitos de vós gostariam de aí estar. Se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a doença, a moléstia grave. O homem divisa melhor o futuro, compreende a existência de outros gozos que hoje a gente não consegue. Então liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar emoções do próprio Deus, nos aromas de amor e da caridade que emana do seio do nosso Pai. Olha que coisa maravilhosa. Em A Gênese, aí Allan Kardec, lá no capítulo 28, nos itens 27 e 28, assim se expressa o professor de Lyon. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoam espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado esse tempo, grande emigração se verifica dos que habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. Substituí-lão outros espíritos melhores, que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, a separação do joio e do trigo, a melhoria do plano se faz nesse processo. Desencarnar espíritos inferiores que provocam barulho, vão reencarnar em outros planos. E reencarnam, estamos vendo isso, espíritos melhores. Observarmos, os espíritos estão reencarnando hoje, as crianças já nos estão dando sinais claros de que são espíritos construtores, né, de um plano de regeneração. A época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida acelerada de uma geração e a chegada acelerada de outros. Espíritos que vêm de outras instâncias nos ajudar nesse processo de evolução. O mundo pelos caracteres que são peculiares. Então, essa transformação é de cunho moral, que foi anunciada pelo Mestre incomparável, Mestre Jesus,
lá no sermão profético. Ele já disse isso lá atrás. Tanto que depois ele disse, numa das suas últimas reuniões: mais tarde eu vou enviar um outro Consolador, que estará no meio de vós, mas que vós não o vereis, que é a doutrina espírita, o Consolador que o Cristo promete. E no sermão profético ele vai dizer: bem-aventurados, lembram disso? Os simples, os mansos, os pacíficos, os misericordiosos, os humildes. Por quê? Porque herdarão a terra, agora regenerada. É isso. Que façamos por onde merecer, cada um de nós, fazermos parte desta família espiritual e habitarmos o plano terra, agora na categoria de um mundo regenerado. Portanto, a senha de acesso é o bem, não tem outra. Essa é a senha. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Que o Mestre Divino nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, então, queridos amigos, queremos agradecer ao nosso palestrante da noite de hoje, né? Com essas belas palavras, e agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos pela oportunidade de estarmos aqui, né? Com essa prece linda, maravilhosa, que é a prece que Jesus nos ensinou. E derrame, Senhor, para finalizar, né, a noite de hoje, a primeira parte dos trabalhos da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E com esta prece, temos por encerrado, né, os primeiros trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.